Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje aqui com a Heloísa nós vamos falar sobre um tema aqui, pra lá de especial. Isso mesmo, fungos que ajudam a fazer chover. Nossa, sério? Não, eu já sei que quando chove eu vou procurar cogumelo. Sim, o contrário, Agora, né? fungos que influenciam a chuva? Será que é verdade? Bom, pode ser sim. Então, você acredita que um fungo pode influenciar a chuva de verdade? Eu não estou falando de um fungo mágico ou uma crença popular. Não. Eu estou falando de um artigo científico publicado em uma das revistas mais badaladas da ciência. É a Science Adventure. Foi publicado esse ano, em 2026, e mostra que alguns fungos possuem proteínas capazes de iniciar a formação de gelo dentro das nuvens. Algo, até então, difícil de acreditar. E isso pode sim influenciar a dinâmica da chuva. Bastante curioso, né? E Muito isso curioso. parece até ficção científica, mas é ciência. Então, durante muito tempo, os pesquisadores acreditavam que esse papel era desempenhado apenas por bactérias. Agora, foi descoberto que alguns fungos também podem participar desse processo da formação da chuva. E aí a história fica mais interessante, porque parece que eles aprendem esse truque com bactérias há milhões de anos. Uma coevolução. Mas antes da gente saber como que isso acontece, a gente tem que entender como que nasce a gota de água da chuva, né? Antes de falarmos dos fungos, vamos entender como ocorre esse processo. As nuvens, então, Elo, são formadas por pequenas gotículas de água. Mas transformar essas gotículas em chuva não é tão simples assim. Em muitos casos, principalmente nas nuvens frias, primeiro é preciso formar pequenos cristais de gelo. E esses cristais, eles crescem, ficam presos e acabam caindo, né? Precipitando. Sim. Durante a queda, muitas vezes derretem e chegam ao solo como aquela gotinha de água da chuva que a gente vê. O problema é que formar esse primeiro cristal de gelo não é tão fácil como a gente pensa. A água ela pode permanecer líquida mesmo abaixo de 0 grau. Ela precisa de uma pequena semente para começar a congelar. Essas sementes são chamadas de núcleos de gelo. E é aí que entram alguns micro-organismos, como as bactérias mais conhecidas, e agora sabemos que fungos. Fungos também fazem isso. E como a Heloísa estava dizendo, né, esse mecanismo, na verdade, ele já era conhecido pelas bactérias há muito tempo, né? Elas já eram famosas por isso. Há décadas sabemos que muitas bactérias elas possuem proteínas que são consideradas extraordinárias aí no mundo da ciência, né? Então elas conseguem organizar as moléculas de água de maneira tão eficiente que o gelo ele começa a se formar muito antes do esperado. Essas bactérias também, Lu, podem ser transportadas pelo vento, né? Alcançar nuvens e favorecer também a formação de gelo. E aí essas proteínas, elas são chamadas de proteínas nucleadoras de gelo. Elas funcionam como uma espécie de molde onde as moléculas de água começam a se formar, se organizar, né? É como colocar a primeira peça de um quebra-cabeça. E aí depois que ela aparece, todo o restante vai se encaixando. Eu acho isso muito interessante, muito incrível. Mas qual foi a surpresa assim desse estudo, né? Nesse novo artigo, eles mostraram que alguns fungos da família Mortillelaceae também produzem proteínas que são extremamente eficientes para iniciar a formação de gelo, parecida com as proteínas das bactérias, Sim. que até então ninguém conhecia essa classe de proteínas em fungos. Foi uma descoberta bem inesperada. Sim. Mas mais surpreendente ainda, essas proteínas elas são muito parecidas com as produzidas pelas bactérias. Os pesquisadores reconstruíram a história evolutiva e descobriram que provavelmente o ancestral desses fungos recebeu um gene diretamente de uma bactéria. Isso aconteceu por um processo chamado de transferência horizontal de genes. Mas calma, vamos explicar o que de fato é essa transferência horizontal. Quando a gente pensa em herança genética, Lu, muitas vezes a gente imagina aquelas heranças que são transmitidas pelos pais e aos filhos, né?
que a gente aprende muitas vezes na escola. Mas existem situações em que organismos eles recebem genes de outros organismos. Isso é completamente diferente, né? É isso que chamamos de transferência horizontal de gene. É como se eu tivesse um gene que não pertence aos meus descendentes. É o Isso, caso do que aconteceu aqui com os fungos, né? Que isso mesmo. acabaram herdando o gene de uma E bactéria. quando a gente fala dessa herança familiar, de pai para filho, a gente está falando de uma mesma espécie. Aqui a gente está tratando de uma bactéria e um fungo, né? Então, nesse caso, tudo indica que essa bactéria ela passou o gene responsável pela nucleação de gelo para uma ancestral desses fungos. E aí, depois disso, os fungos modificaram essa proteína ao longo da evolução, muitos anos, e passaram a utilizá-la da sua própria maneira. É como se eles tivessem herdado uma ferramenta que veio das bactérias e depois eles foram aperfeiçoando ao longo da sua história evolutiva. Mais um exemplo de evolução, né? Muito interessante. E os fungos realmente eles fazem chover? Calma, isso é uma coisa, a gente tem que ter um cuidado aqui muito importante. Os fungos, na verdade, eles não fabricam as chuvas sozinhos, né? Eles não vão simplesmente emanar gotículas de água vindo deles. Não, eles também não controlam o clima nem nada disso. O que eles fazem é aumentar a eficiência da formação de cristais de gelo sob determinadas condições, que em outras palavras, eles podem sim ajudar a iniciar ou a favorecer o processo da precipitação. Então, eles não fazem diretamente, mas eles podem sim favorecer ou auxiliar o processo da precipitação. Isso, é como se fosse ali acender o pavio de um foguete, né? O pavio ele não cria o foguete, mas talvez sem ele nada disso aconteceria. Sim, é mais ou menos isso, né? Um acaba sendo peça-chave para o É outro. a base E isso. onde vivem esses fungos? Bom, esses fungos vivem principalmente no solo, especialmente em ambientes ricos na matéria orgânica. Eles são decompositores importantes. E quando eles liberam fragmentos celulares ou proteínas no ambiente, parte dessa matéria, desse material ele pode ser transportado pelo vento ou até mesmo pela atmosfera. E aí isso muda completamente a visão que a gente tem sobre a interação entre solo e atmosfera, né? Aquilo que acontece embaixo dos nossos pés pode influenciar processos que ocorrem quilômetros acima da superfície, né? Como a chuva. Isso. E como que os cientistas acabaram descobrindo isso? Será que foi tão fácil assim? Eles combinaram várias técnicas, né? Eles analisaram o genoma dos fungos, eles compararam proteínas com aquelas conhecidas principalmente por bactérias que já faziam esse processo, construíram modelos tridimensionais dessas proteínas para poder entender a sua estrutura, expressão de genes, bactérias, leveduras. Foi todo um processo bem difícil, né? Bem feito cuidadosamente pelos cientistas e demonstraram também experimentalmente que essa proteína realmente promove a formação de gelo. Foi um trabalho multidisciplinar, como vocês podem ver, envolvendo genética, bioquímica, até mesmo física, microbiologia e modelagem computacional. Sim, muito interessante e um trabalho bem completo, realmente, né? Então, o que é que isso pode mudar para a ciência? Bastante coisa. Essas proteínas, elas podem melhorar modelos climáticos, por exemplo, podem ajudar a entender como as nuvens se formam, podem ser úteis na agricultura, na conservação de alimentos, na criobiologia ou até mesmo em tecnologias industriais que dependem do congelamento controlado. Parece ficção científica, né? Mas é ciência. E com relação às mudanças climáticas, será que pode amenizar, de acordo com essa descoberta, né, desse fungo que também pode auxiliar na formação de Da chuva? chuva. Isso. Os cientistas ainda estão investigando isso, né? Mas conhecer esses organismos que precipitam, que ajudam na precipitação da formação de nuvens, é fundamental para poder entender e gerar modelos climáticos. Quanto mais entendemos esses processos, melhor fica previsões sobre o comportamento da atmosfera e até mesmo evitar
problemas ambientais, né? Isso. E a gente tem vivido um crescimento de temperatura, né? Em muitos locais. Então, como a gente bem falou, quem sabe essa descoberta não pode ajudar futuramente Sim. no controle, né, desse clima, ajudando esse aumento da temperatura. É, então, assim, talvez a parte mais incrível dessa história, né, que esse artigo trouxe, seja imaginar que um gene passou de uma bactéria para um fungo há milhões de anos atrás, provavelmente acidentalmente, né? Uhum. E aí isso demorou muito tempo. E hoje essa troca genética pode estar ajudando a influenciar processos atmosféricos no planeta inteiro, que influencia a nós, seres humanos, que vivemos nesse planeta. É uma demonstração impressionante de como a evolução conecta organismos completamente diferentes e espécies totalmente diferentes. Da bactéria para o fungo, do fungo para afetar a gente também com o clima. Então, Sim. é realmente muito interessante e lembrando que vai além de toda a história que a gente fala dos fungos, né, que muita gente pensa que eles são patogênicos ou decompositores, mas tem muita coisa além envolvida. Sim, sim. Muito mais do que isso, né, Lu? Muito mais do que a decomposição da matéria orgânica, formação de micorrizas, produção de medicamentos, controlação no controle, né, e na Insetos e produção de outras espécies. insetos. Agora também sabemos que alguns deles, como nesse artigo, podem ajudar, né, nos processos físicos que levam à formação do gelo nas nuvens, Sim. podendo Então, ajudar na formação de sim. chuvas. Então, talvez depois desse episódio, né, que a gente fez, talvez você nunca mais olhe para a chuva da mesma forma. Eu não vou olhar. Quando chover, eu Nem já eu. vou lembrar ali que talvez fungos podem estar influenciando nesse processo, né? Bem como as bactérias que a gente já conhece. Porque uma pequena parte daquela água, ela pode ter começado sua jornada graças ao trabalho invisível desses organismos microscópicos. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe, comente, deixe suas contribuições, sigam a gente nas redes sociais. A gente está sempre postando conteúdos menores também, né? Vídeos curtos para vocês poderem interagir com a gente. Sim. E é isso, fique à vontade para poder também falar com a gente quando quiser, tirar dúvidas, a gente está sempre à disposição. E deixem aí no comentário aqui no YouTube se vocês imaginavam que esses organismos, esses micro-organismos, poderiam influenciar processos que acontecem a quilômetros de altura, né? Como a chuva. Eu, particularmente, não imaginava que os fungos Também poderiam não. estar envolvidos nisso. Então, deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Dicas dos próximos episódios, como o Caio falou, sigam as nossas redes sociais, o Instagram, Spotify, TikTok. Estamos sempre postando outros conteúdos por lá, de Assim como os curiosidades, fungos, nós estamos em todos em os todos os lugares. lugares. Exatamente. Então, Até o próximo tchau, episódio, tchau, pessoal. pessoal.